Bom, vamos lá. A questão diz assim para a gente. Podemos usar o calorímetro de escoamento para medir o calor específico de um líquido. Essa técnica consiste em medir a diferença de temperatura entre os pontos de entrada e saída de uma corrente de líquido que recebe calor a uma taxa constante. Numa experiência em um laboratório, um líquido com densidade de 0,50 gramas por centímetro cúbico passava nesse calorímetro com vazão de 10 centímetros cúbicos por segundo. No estado permanente, a diferença de temperatura entre a entrada e a saída era de 20 graus Fahrenheit. Beleza? Mas aqui tá errado. Esse 20 graus Fahrenheit aqui, ó. Tá errado, tranquilo? E o calorímetro fornecia calor ao líquido numa taxa de 420 joules por segundo. Vamos só consertar aqui, ó. Não é 20 graus Fahrenheit. É 20 graus Celsius, viu? Se a gente fizer para Fahrenheit, não vamos chegar ao nosso resultado. Beleza? Então vamos lá. A gente já meio que consegue entender aí o quê? Que a gente vai ter uma potência. Se 420 joules por segundo é a potência. Tranquilo? Então a gente vai fazer aquela relação. Potência é igual a energia dividido pela variação de tempo. Tranquilo? Vê bem, aí está existindo o quê? Uma troca de calor. Se está existindo uma troca de calor, ele fala aqui, ó. Diferença de temperatura. Isso é o quê? Isso é o calor sensível. Não houve mudança de estado. Só trocas de calor. Então a gente vai usar aquela fórmula. Que macete, né? Que é massa, calor, delta T. Tranquilo? Então, esse é exatamente o calor sensível. Tranquilo? Então ficaria assim, ó. Potência é igual a QS, que é calor sensível, que é massa, vezes o calor, né? Vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pela variação do tempo. Quem é a variação do tempo aqui? Vai ser 1 segundo. Porque, veja, ó, 420 joules por segundo. Certo? Aqui, ó, 10 centímetros por segundo. Ele não dá um tempo especificamente, então esse tempo vai ser 1 segundo. Massa? Outra relação que a gente precisava aqui lembrar era a relação de densidade. Por quê? Porque a gente isolaria o M e tem que substituir, porque massa ele não dá. Então teremos que fazer essa relação aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Isolando massa, teríamos que massa é quem? Massa é densidade vezes o volume. Note que a questão dá. Essa vazão é exatamente quem? É exatamente o nosso volume aqui, né? A vazão é o volume. Enquanto que a densidade é a questão da 0,50 gramas por centímetros cúbico. Tranquilo? Então vamos substituir. A gente vai ter potência sendo 420. 420 não, porque está em joules. Se a gente observar, tudo está em caloria, né? Todas as alternativas estão em caloria. E a questão dá o dado aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,20 joules. Então basta a gente fazer, ó, 420 dividido por 4,2. Isso vai dar quanto? 100 calorias. Beleza? Então a potência da gente é 100. Vai ser igual a massa, que vai ser densidade vezes volume, né? Então vamos lá. Densidade é 0,5. Volume é 10 centímetros cúbicos. Calor é o que a gente quer descobrir, né? O calor específico. E a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Massa, tudo isso dividido por 1. Ok? Então vamos lá. 0,5 vezes 10 daria quanto? Daria 5, né? 5 vezes 20. Isso vai dar aí pra gente 100. Correto? Então teríamos que o calor sensível
calor específico vai ser 100, que está multiplicando, ficaria assim, ó. Vou fazer o passo a passo para ficar mais claro. Beleza? Então, seria C vezes 100 igual a 100. Beleza? Isolando o C, então a gente teria que calor específico seria 100 sobre 100. Dividindo isso, a gente acha quem? Exatamente 1. 1, lembrando, uma caloria por grama por grau Celsius. Ok? Portanto, aí, gabarito da questão, exatamente a letra C de casa. Beleza? Qualquer dúvida que ainda restar, só mandar na Academia do que a gente te ajuda. Bons estudos e fica com Deus.